Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel sobre o documento curricular referencial da Bahia. Hoje à tarde, para falar da temática do itinerário formativo integrado da área de linguagem, suas tecnologias e ciências da natureza, né, estamos no processo aí de apresentação do documento curricular elaborado para subsidiar as escolas no ensino médio. Então, é um documento que foi construído a muitas mãos, por professores da educação básica, da rede estadual, alguns professores da rede privada, alguns professores das universidades e professores do IFBA. Então, é um processo que vem acontecendo ao longo de 2 anos e que culminou nesse documento que hoje está em consulta pública. Tá bom? Pode passar. Então, para o nosso encontro, hoje a gente tem alguns combinados para que tudo ocorra em perfeita harmonia, né? Então, a gente pede que a câmera e os microfones fiquem desligados e no momento que forem fazer perguntas, aí vocês abrem, tá? A gente vai ter um momento no final que fica aberto ao diálogo. Então, assim, de preferência, pode já interagindo no chat, que temos aqui redatores, coordenadores de área, que vão fazer essa interlocução já no chat, o que não impede esse momento no final da apresentação, de interação com os redatores. A gente pede objetividade ao fazer as perguntas para oportunizar um maior número de pessoas e deixar aqui ressaltar que essa é apenas uma parte desses debates que a gente está fazendo, né? Então, ao longo dessa semana, a gente começou na quarta e vai até a segunda-feira da educação regular, mas temos ainda encontros da educação integral e da educação profissional, e aí temos ainda um e-mail específico para tirar dúvidas e receber contribuições em relação ao documento curricular referencial da Bahia, tá bom? Eu sou Renata, sou coordenadora do ensino médio aqui da Secretaria de Educação, da SUPED, e coordenei esse processo de escrita, que teve a participação desses redatores e coordenadores de áreas e articuladores de itinerários. Pode passar. Então, para começar a nossa conversa, então, a gente está passando em todas as apresentações a proposta de arquitetura curricular para esse novo ensino médio. Então, a proposta da Bahia é uma formação geral básica, né? A proposta da Bahia não, a proposta que o novo ensino médio traz, que o currículo ele seja dividido em uma formação geral básica e nos itinerários formativos. A lei prevê o máximo de 1.800 horas para a educação básica e o mínimo de 1.200 horas para os itinerários formativos. A Bahia, em consulta com as escolas piloto, que já estão implementando esse novo ensino médio desde 2020, do início desse ano, a gente, em consulta, né, a essas escolas piloto, a gente decidiu coletivamente que essa carga horária de 1.800 horas e de 1.200 horas vão ser ofertadas de forma igualitária. Então, 600 horas por ano para a formação geral básica e 1.200 horas e 400 horas para os itinerários formativos. É só ressaltar aqui, gente, que a formação geral básica, ela teve uma redução de carga horária, que hoje a gente tem de 2.400 horas para 1.800 horas. Então, assim, normalmente, todos os componentes perderam carga horária da formação geral básica, mas nenhum componente foi excluído da matriz curricular do ensino médio, tá? Da formação geral básica. Todos tiveram redução de carga horária, mas nenhum componente deixou de ser obrigatório. Então, o estudante vai passar por todos os componentes curriculares da formação geral, mesmo com uma carga horária menor para a BNCC, o que a gente tentou compensar nos itinerários formativos, que trouxeram ali esse aprofundamento da base e objetos de conhecimento que são essenciais para estudantes do ensino médio. Pode passar. Então, o que a gente tem? Né? Então, a gente tem essa formação geral básica de 600 horas e tem os itinerários formativos, que eu vou mostrar para vocês como ele ficou organizado. A opção da Secretaria de Educação foi que na primeira série do ensino médio a gente não tivesse ainda os itinerários formativos. Então, a escolha não vai ser realizada no 9º ano, e sim na primeira, para ele cursar o itinerário a partir da 2ª série. Então, o aluno que chega no ensino médio, ele vai passar por componentes curriculares obrigatórios e uma eletiva, que é um componente curricular elaborado pela unidade escolar, a partir de escuta com os estudantes e da possibilidade de oferta da escola. Então, tem que ser um conjunto de
de relações dentro da escola, entre professores e estudantes, para que essas eletivas elas sejam ofertadas. Esse ano, já muitas escolas prepararam já componentes eletivos que estão rodando nas escolas do novo ensino médio. Então, as escolas piloto, elas produziram várias eletivas para que os estudantes tivessem essa escolha já para acontecer a flexibilização curricular. E a partir da segunda série, eles vão cursar os itinerários formativos, que podem ser por área de conhecimento ou por área de conhecimento integradas. Então, a Secretaria vai disponibilizar para a rede a proposta de 10 itinerários formativos para que ela, a depender do porte, a depender da possibilidade dentro da unidade escolar, ela escolha que itinerário formativo ela vai poder ofertar. Tá bom? Lembrando que não pode, que nenhuma área do conhecimento pode ficar fora da oferta. Então, a escola não pode ofertar ciências da natureza e matemática. Não pode ter somente essa oferta. Então, ela tem que ofertar os itinerários integrados ou as 4 áreas de conhecimento, tá? Então, tem que ser um arranjo que todas as áreas sejam ofertadas dentro da unidade escolar. Pode passar. Então, para a primeira série, a proposta é que esses componentes obrigatórios sejam os seguintes: leitura e escrita de mundo, 80 horas, para além dos números, 80, iniciação científica 1, faltou umzinho aí, história e cultura indígena, africana e ameríndia e projeto de vida, que projeto de vida é um componente obrigatório para as 3 séries do ensino médio, com 40 horas. Então, além desses componentes obrigatórios, o estudante vai cursar uma eletiva que vai ser produzida pela unidade escolar. Tá bom? Então, a escolha dele vai ser a partir desse componente eletivo. Então, na primeira série, ele ainda não vai ter a escolha da área que ele vai cursar esses componentes obrigatórios e vai cursar uma eletiva que vai ser ofertada pela escola. Então, a escola vai produzir um leque de eletivas para que ele escolha a qual mais interessa e qual mais atende o projeto de vida dele. Pode passar? A partir da segunda série, a gente tem 2 propostas de itinerários formativos. Os itinerários por área do conhecimento, ou os itinerários por áreas integradas, tá? Eu vou botar aqui um exemplo dos 2 para que vocês consigam entender a proposta de arquitetura. Então, o itinerário formativo da área de conhecimento, ele é composto por um componente obrigatório e por 2 aprofundamentos. Então, qual é a estrutura? O componente obrigatório, ele vai ser cursado para o estudante que optou por essa área de conhecimento. E, a partir daí, ele escolhe um aprofundamento. No caso de ciências humanas, a segunda série é composta pelo componente obrigatório, a história dos meus ancestrais, que qualquer estudante que faça opção por essa área vai ter que cursar, e o aprofundamento, tempo e território, e pensamento e sociedade. O estudante que optar pelo aprofundamento, tempo e território, além da história dos meus ancestrais, ele vai cursar retratos do meu país e a Bahia e seus encantos, a eletiva de 80 horas ofertada pela escola e projeto de vida. O estudante que optar pelo aprofundamento 2, que é Sociedade e Pensamento, vai cursar, além da história dos meus ancestrais, Pensar em Poder e Nossos Direitos Humanos. A eletiva de 80 horas e o projeto de vida. Só lembrar aqui que a gente já fez uma reunião dessa, ampliada, para falar desses aprofundamentos, tá bom? Então, a gente já, se vocês forem procurar no site da consulta, tem esses vídeos, que os redatores explicam a estrutura e falam um pouquinho dos componentes curriculares, tá bom? Próximo. O itinerário formativo integrado, ele não tem um aprofundamento. Então, o estudante entra no integrado, que é a integração diária, né, que foi um processo bem árduo de ser feito, porque para você pensar em componentes curriculares que integrem 2 áreas de conhecimento não é um processo tão simples. Então, foi muito diálogo, muita reunião e conseguimos chegar nesse desenho que estamos apresentando em consulta. Então, um exemplo que eu trago é o componente da área de ciências humanas integrado com ciências da natureza, que recebe o nome de Planeta Vivo. Então, na segunda série, a gente tem um componente agricultura e soberania alimentar, de 120 horas, contextos e ética para a ciência, de 80 horas, e trilhas ancestrais, a origem, de 80 horas. Então, quando vocês forem ler o inventário, o organizador curricular, vocês vão perceber objetos das 2 áreas de conhecimento, né, os objetivos relacionados às 2 áreas de conhecimento, assim como as competências e habilidades. A terceira série é composta pelo componente saúde integral de 120 horas, meio ambiente e sociedade de 80 horas, processos investigativos em saúde de 80 horas. Mas a eletiva e projeto de vida também, que vai perpassar por todo o ensino médio,
para esses estudantes, independente da área que ele resolva aprofundar, tá? Lembrando que as eletivas podem ser de qualquer área do conhecimento. O estudante ele pode optar por essa área integrada de Ciências da Natureza e Ciências Humanas e escolha fazer uma eletiva relacionada à poesia, né, a produção textual lá da área de linguagens, não impede, tá? Então, a eletiva é uma escolha livre do estudante para qualquer área do conhecimento, certo? Pode passar. Bom, então aqui agora vocês vão conhecer a proposta de itinerário formativo da área de Ciências da Natureza e Linguagens, e para isso eu vou chamar os dois redatores, Abrilene e Marielson, né, para falar com vocês um pouquinho desse processo de escrita e apresentar para vocês esse componente integrado. Tá? Sejam bem-vindos, Abrilene, Marielson, com vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu começo aqui me apresentando. Eu sou Abrilene Argolo. Eu faço parte da área de Ciências da Natureza, sou uma das redatoras do componente de Biologia e é com grande prazer que eu estou apresentando aqui esse itinerário formativo integrado que propomos junto com a área de Linguagens. Eu vou aproveitar logo no início para fazer um agradecimento especial. Como Renata falou, não foi uma coisa muito simples nós propormos, né, itinerários integrados. Então, eu vou aqui deixar meu agradecimento a todo o grupo de linguagens e ao grupo de natureza, né, ao meu grupo e ao grupo de linguagem, e também às demais áreas, né, a área de ciências humanas e matemática, porque, embora tenha sido um trabalho bastante criterioso, elaborado, ele foi também muito enriquecedor. Então, a partir de agora, eu vou começar a falar sobre esse itinerário formativo integrado, chamado Narrativas da Iniciação Científica de Ciências da Natureza e Linguagens. Deixa eu falar uma coisinha que faltou na minha apresentação. Eu sou da SEC também, 28 anos de sala de aula, né? Então, quando me foi feita essa proposta, quando nós estávamos aí na escrita desse documento e é feita uma proposta dessa de ver o nosso componente da nossa área pelos olhos de uma outra área, isso é muito desafiador, mas foi muito também enriquecedor para a nossa prática. Então, com vocês, deixa eu passar aqui. Como é que foi? Deixa eu contar aqui como é que foi a proposta de apresentação desse material, né? Então, inicialmente foi feita essa proposta de apresentação de um itinerário integrado entre ciências da natureza e linguagem, e a partir daí nós começamos num movimento e pensar na dinâmica de organização do trabalho. Trazer, então, aqueles componentes das ciências da natureza sobre uma visão da área de linguagens e fazer essa integração, propor ações articuladas, interdisciplinares. Começamos nossas reuniões e, com essas reuniões, chegamos a 6 componentes que nós vamos apresentar agora. Esses componentes que estão aqui listados, a ciência com a palavra, quintal vivo, saberes e sabores, as faces de um crime, ciência em cena e saúde em movimento, eles mudaram de nome algumas vezes. Então, eu queria também falar isso. Durante a construção, existiu também uma preocupação nossa de fazer com que esses componentes fossem também atraentes e até mesmo, podia usar essa palavra, sedutores para o adolescente, para o estudante, para ele ficar ali imaginando o que será que eu vou ver num componente que se chama, por exemplo, quintal vivo, saberes e sabores. Então, nós tivemos essa preocupação. Então, esses componentes, eles mudaram de nome algumas vezes, mas eles estão aqui atualmente classificados dessa forma, e eu vou, assim, detalhar um pouquinho de cada um deles a partir desse próximo slide aqui, tá bom? Pronto. Então, aqui está ele, o componente chama-se Narrativas da Investigação Científica e tem como tema integrador construindo novos sentidos na pesquisa. Então, esse componente integrado, ele articula saberes das duas áreas de ciências da natureza, área de linguagens, para propor ações
para situações reais, não é? Por exemplo, questões ambientais, questões de qualidade de vida, capacidade de investigação, e que essas situações reais, elas desenvolvam habilidades de sistematização em produção textual, em produção audiovisual, em produção artística, na produção da atividade física, ou então uma produção em língua estrangeira. Com isso, nós elencamos aqui agora os componentes da segunda série e da terceira série. Na segunda série, temos um componente de 120 horas, chamado As Faces de um Crime, que ele busca a compreensão de processos investigativos criminais. É um componente instigante, na medida em que ele já começamos assim a pensar as abordagens atuais de um crime em suas diversas categorias, como, por exemplo, um crime cibernético, um crime corporativo, um crime contra a mulher, um crime contra um idoso, e por assim vai, não é? E aí, esse estudante, ele se sente como se fosse, vamos dizer, um investigador, né? A ideia é que ele use, a preocupação nossa era trazer a pesquisa científica para que ele começasse a formular algumas ideias, né? E essas ideias viessem a solucionar o problema que está se apresentando para ele, nessa questão da abordagem de processos investigativos criminais. Então, esse componente, além de tudo, além de, por exemplo, passear ali pela física, pela química e pela biologia forenses, ele também pode abordar questões sobre ética, sobre valores morais, ele pode fazer interface com outro componente de, por exemplo, ciências humanas, quando a gente convida, talvez, o professor se sinta à vontade para convidar um colega para falar sobre ética, para falar, diferenciar ética de moral, falar como direitos e deveres assegurados, sobre bom senso. Então, essa é assim, em linhas gerais, o que esse componente, As Faces de um Crime, traz para o estudante, né? O próximo componente chama-se Saberes e Sabores. Esse é um componente de 80 horas, né? Esse é um componente que vai falar sobre ciência e cultura alimentar dos povos, tendo como laboratório de estudo a cozinha. Então, nesses saberes e sabores, o estudante ele é convidado a saber um pouco mais sobre os alimentos, indústria alimentícia, sobre as informações nutricionais, ele é despertado a observar, fazer leitura de rótulos, ele pode também, nós podemos também falar sobre biotecnologia de alimentos, falar sobre produção de kefir, de vinho, de vinagre, e assim por diante. Então, é também bastante instigante esse outro componente chamado Saberes e Sabores, que está aí proposto para a segunda série do ensino médio, com a carga horária de 80 horas. O terceiro componente chama-se A Ciência com a Palavra. É um componente de 80 horas, que utiliza agora imagem e sonoridade, numa abordagem técnica e científica para envolver fatos relacionados a cientistas, a pensadores, a pesquisadores. Esse é o componente A Ciência com a Palavra, um componente de 80 horas. Além disso, como Renata já falou inicialmente, em todas as séries temos projeto de vida com 40 horas e um componente, uma eletiva proposta pela própria unidade escolar de acordo com a sua demanda, as suas oportunidades e os seus objetivos, né? Então, para a segunda série, seriam esses 3 componentes. Eu vou só interromper um pouquinho. Marielson, você quer fazer alguma consideração, alguma coisa aí que eu... Boa tarde, meu nome é Marielson, tá bom? Aproveitando que a colega me acionou aqui, e sou professor de Educação Física da rede há mais de 10 anos,
E aí corroboro com a fala da colega Abilene em relação do desafio de estar propondo componentes, conhecimentos integrados entre as áreas, uma produção bastante rica, concordo como foi falado aí. Em relação a esse contexto aí da formação do integrado de ciências, natureza com a linguagens, a gente também reforça também a questão da linguagem corporal, a linguagem artística, a linguagem relacionada à língua portuguesa e a língua estrangeira também nesse processo de construção, tanto dos componentes que já foi mencionado pela colega Abilene aí, quanto nos outros, que vai vir na terceira série agora, relacionado ao Quintal Vivo, que é o 120 horas, o Saúde e Movimento e o Ciência em Cena, além dos outros dois que já estão contemplados, como eu foi falado pela Renata inicialmente, em todas as séries. Mas a gente vai estar aprofundando daqui a pouco sobre um desses componentes aí, que é o Saúde e Movimento. A gente vai compreender um pouco mais como é a estrutura, as ideias pensadas nessa interlocução aí entre as duas áreas, tá bom? Obrigado. Pronto, então, obrigada, Mariel. Então, voltando aqui, a minha fala agora, eu vou complementar falando sobre Quintal Vivo. Esses agora são os 3 componentes da terceira série do ensino médio. Em Quintal Vivo, nós temos 120 horas. Esse Quintal Vivo, ele vai fazer, a proposta é que ele faça aí o uso da educação ambiental e alimentar, na elaboração de um sistema autossustentável através da criação de uma horta escolar comunitária. Então, esse componente riquíssimo, então, ele, além de todos os objetos de aprendizagem que nós podemos imaginar na criação de uma horta escolar comunitária, ele ainda também possibilita falar sobre agroecologia, sobre alimentos orgânicos, ele também possibilita a questão empreendedora, bem apropriada para a terceira série, né? Então, esse é um componente também bastante atraente, Quintal Vivo, que tem 120 horas. O próximo componente é o Saúde em Movimento. Saúde em Movimento vai falar, eu vou deixar, Marielson vai detalhar, assim, todos os objetos de aprendizagem que nós pensamos. Esse foi um dos componentes, quer dizer, foi o componente que nós elegemos para dar, assim, maiores características, falar um pouco mais sobre ele. E daqui a pouco ele vai falar, então eu vou ter que me conter aqui, porque esse componente é um queridinho, viu, gente? 80 horas de saúde em movimento, que vai falar sobre prática de esportes, valores sociais, para uma clientela, os nossos estudantes, na fase de 15, 16 anos, onde ele fica questionando padrões de beleza, ele fica questionando a questão da alimentação, a questão da ida ou não à atividade, à academia para fazer atividade física. Então, eu vou tentar me conter aqui mais um pouquinho. E o último componente que eu vou falar da terceira série é o Ciência em Cena, que faz uma análise, propõe uma análise e uma leitura crítica de obras audiovisuais de produção regional e local, e vai também possibilitar a elaboração de um documentário. Esse documentário visa mesmo registrar o processo da construção de conhecimento nesse itinerário integrado. Não deixando de mencionar mais uma vez o componente projeto de vida com 40 horas e a eletiva, a escolha e da unidade escolar. O próximo slide que eu vou passar é o Saúde e Movimento. Então, a Marielson vai começar a falar, a detalhar cada um desses objetos que temos aqui, a fisiologia do exercício, estética, esporte, drogas e esporte, biomecânica, vai falar das interfaces com outras áreas de conhecimento e vamos adiante. Eu continuo aqui, né, atenta, agradeço a atenção de vocês e passo a palavra a Marielson, meu colega, redator da área de linguagens. É com você agora. Vamos lá, Abilene, obrigado. Aproveitando aí que você já trouxe esses elementos relacionados aos objetos de conhecimento, que a gente vai abordar nesse componente, a gente queria destacar uma observação assim,
em relação à questão do que foi escolhido. Então, diante do diálogo com as áreas, eu, enquanto professor de educação física, eu aproveitei para poder trazer um tema que é bastante recorrente no âmbito escolar, que é um conhecimento clássico e tradicional nas aulas de educação física, que é o tema esporte. E aí, a partir desse termo esporte, a gente foi dialogando com as possibilidades de conhecimentos nas áreas de física, química e a biologia também, e as outras formas de linguagens também. E a gente começou a construir esse componente curricular da área do itinerário integrado. Então, a ideia desse componente é a gente trazer a oportunidade para a juventude se desenvolverem para o desafio da sociedade contemporânea. Então, através de vivências práticas, com práticas esportivas, o aprofundamento de conhecimentos relacionados à linguagem corporal, aos processos bioquímicos, fisiológicos, aos processos biomecânicos também, que envolvem o movimento humano. Além disso, a gente também pretende estar colaborando com esse componente aí, para a gente fazer com que os estudantes da rede ele construam formas mais elaboradas de conhecimento sobre os fenômenos presentes no contexto esportivo, no contexto da linguagem, no contexto das ciências. Pode passar, Belém, por favor. Então, aí, para a gente conseguir representar, assim, de uma forma mais objetiva, em relação ao trabalho desse componente aí, a gente trouxe a questão do tema saúde e movimento. Antes a gente tinha pensado outra proposta de tema, mas já acabou finalizando isso daí. A ideia de trazer como uma parte central a questão do movimento humano. E aí trazer a perspectiva do esporte, da atividade física. Aí tem aquele círculo lá embaixo, valores sociais, esportes. A gente pode trazer como um ponto de partida essa análise do cenário esportivo e das atividades físicas. Porque deu uma travada aqui, pronto. No contexto dos esportes, certo? Então, um destaque que poderia fazer para poder compreender todo esse contexto aí de objeto de conhecimento é o esporte de alto rendimento. Então, vou trazer o exemplo do esporte de alto rendimento para a gente começar a compreender. Então, a ideia é que a partir da comunidade escolar, a gente faça um diagnóstico das práticas corporais, de atividade física desenvolvida mais naquela realidade, e aí a gente vê qual é o esporte, qual é a atividade física mais relevante, e a gente começar a abordar a questão do alto rendimento relacionado a essa proposta, a esse esporte específico. E através dessa análise do alto rendimento, a gente vai começar a reconhecer alguns princípios, valores relacionados às instituições esportivas. A gente também vai começar a fazer links com os estudos sobre a biomecânica, as análises sobre movimentos humanos. A gente traz uma concepção também relacionada ao componente física, no estudo da mecânica, o componente biologia, com as alterações do organismo provocado pela própria atividade física, e também as formas de representações de linguagem corporal através dessas práticas. Também, né, nesse contexto aí de esporte, alto rendimento, também aproveita para estudar a questão das drogas no esporte. Aí a gente vai envolver também os estudos sobre anabolizantes, a gente trazer uma perspectiva do trabalho que é desenvolvido pela Agência Nacional de Antidoping nesse contexto esportivo, que agora nas Olimpíadas aí eles acabam sendo evidenciados, certo? E também no contexto das drogas, a influência das drogas ilícitas e ilícitas, esse processo de treinamento, de atividade física. Além disso, as substâncias também que aumentam o rendimento das pessoas, do atleta ou até não atleta, os seus prejuízos e possíveis benefícios também diante do consumo dessas substâncias. Relacionando também esse contexto, a gente pensou numa visão assim crítica, a gente discutiu também a questão da estética, quais são as concepções de beleza que é criada nesse contexto esportivo, e também trazer relações com a questão da sociedade, da realidade local também. As influências que a televisão, as redes sociais e até rádios vem oferecendo acima dessas práticas. Outra conexão que a gente pensou em relação a esse saúde e movimento é trazer também estudos relacionados à própria fisiologia do exercício. A gente vai estar trabalhando vivências, práticas e estudos relacionados ao esporte, atividade física, então estudar as composições do corpo, como é que o corpo reage diante de determinadas situações de movimento ou até de não movimento, a gente começar a perceber esse funcionamento fisiológico do nosso organismo através das práticas. E outro aspecto também que a gente pretende estar desenvolvendo nesses estudos, a gente foi construindo nesse processo aí, foi também considerar a questão da parte bioquímica do exercício relacionado com a nutrição esportiva.
Então, a gente verificar os estudos relacionados sobre balanço energético e aí fazer os comparativos sobre as condições de necessidade energética para os atletas, as pessoas também que não são atletas, e aí começar a realizar esses ajustes de acordo com o contexto de prática do próprio aluno. Então, se o aluno é atleta, a gente pode elaborar um projeto de alimentação para poder ele estar se desenvolvendo a partir da realidade dele, se ele for atleta ou não. Além disso, a gente também traz algumas noções relacionadas à bioquímica, nesse contexto aí dos alimentos, e também aproveitar para abordar um tema bastante importante, que é a questão dos hormônios, que tem a questão da inserção de hormônios para poder aumentar o desempenho dos atletas, dos praticantes, e também da questão da discussão dos hormônios que são naturais do ser humano. E a gente trazer um aprofundamento relacionado a essas temáticas aí. Então, nesse contexto aí, a gente entende que, assim, de forma geral, as ideias expressas nesse componente, ele se apresenta como uma proposta inovadora na rede, com abordagem que completam, que contemplam a busca de aprendizagens e que integram um componente da área de linguagens e ciência da natureza, possibilitando a apreensão de conhecimentos científicos conectados com a realidade social e também com a cultura corporal dos estudantes. Então, pessoal, assim, de forma geral, a gente tenta compartilhar esse componente com essa ideia, tá bom? Agradeço pela escuta, agradeço pelo trabalho com a área de linguagens, que é um resultado de uma produção coletiva, não uma produção individual, e sigamos aí nesse processo. Muito obrigado.